Olá, me chamo Vinícius Sanches Glor, sou estudante de agronomia na Faculdade Pitágoras, Londrina. Hoje o meu trabalho é sobre as boas práticas agronômicas e sobre a diferença de sucessão e rotação de culturas. Bom, o que é a rotação de culturas? Rotação de culturas, ela consiste em alternar de forma ordenada diferentes espécies vegetais em um determinado espaço de tempo e na mesma área, na mesma estação do ano. Sendo assim, as culturas escolhidas, elas devem ter, ao mesmo tempo, um propósito comercial, também um propósito de recuperação dos solos. Dessa forma, assim, evita o desenvolvimento de pragas e doenças devido à alternância da planta hospedeira. E quais são os seus objetivos? Seus objetivos são a conservação do solo, melhoria e manutenção da fertilidade, também melhora o aproveitamento do maquinário e da mão de obra, diminui a incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, aumenta o teor de matéria orgânica do solo, também faz a estruturação e a descompactação do solo e faz a estabilização da produtividade das espécies cultivadas. Já a sucessão de culturas, ela é um sistema que consiste no cultivo de duas ou mais espécies em sequência numa mesma região, não sendo levada em consideração a sua família botânica. Ou seja, são cultivadas apenas duas ou três espécies nesse ano, né, num ano numa mesma área. Seus objetivos são obter uma produção com um cultivo em sequência e também um maior lucro com menores gastos. O problema de pesquisa foi saber qual a real diferença entre a rotação de culturas e a sucessão de culturas, tendo também como compreender a importância da rotação e sucessão de culturas e as consequências que podem ser ocasionadas, e também descrever o que a má rotação e sucessão de culturas pode ocasionar, apontar a importância da conservação do solo e informar quais os métodos podem ser utilizados para a conservação do solo. Quais as consequências da má rotação e sucessão de culturas? Bom, da rotação de culturas. É, as, com as vantagens da rotação de culturas, a sua má execução também pode ocasionar sérios problemas para o campo, estando ligados como a degradação do solo, a baixa matéria orgânica presente no solo, reduzindo assim a sua produtividade da área. Com a falta do planejamento da rotação de culturas, a necessidade de maiores investimentos com maior capital empatado, podendo afetar também a produção e a conservação do solo, aumentando a infestação por pragas e doenças e podendo ser comparado até com as desvantagens da sucessão de culturas. Mente, a qualidade do solo é dividida em três pontos: a qualidade física, qualidade química e qualidade biológica. E o que é essa qualidade física do solo? É, ela é um dos principais fatores que determinam a produtividade das culturas, influenciando diretamente sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas, indiretamente sobre os demais atributos químicos e biológicos do solo. A rotação de cultura ela tem diversos efeitos sobre a qualidade do solo. E a qualidade química, o que que é essa qualidade química? Ela é um conjunto de, de benefícios, né, que possam aumentar adições nas partes aéreas das plantas e também nas raízes, estando em conjunto com o sistema do plantio direto, ela resulta no incremento de massa orgânica no solo. E a qualidade biológica do solo, ela tem múltiplas funções exercidas pelos micro-organismos. Elas englobam a ciclagem e reciclagem dos nutrientes, a decomposição de materiais orgânicos e também o controle biológico e a fixação de nitrogênio no solo, entre outras funções também. Essas são funções de extrema importância para a qualidade do solo e também sobre a sustentabilidade dos agrossistemas. Bom, a sucessão de culturas. Mesmo com sua execução correta, o sistema de rotação de culturas eles promovem ao longo tempo problemas, alterações negativas para a área e para o sistema produtivo, contribuindo assim para o baixo rendimento da produtividade e aumentando também as condições favoráveis para o crescimento de pragas, doenças e plantas daninhas, provocando perdas por erosão e desequilíbrios ambientais. Sendo assim, onde há o uso da monocultura, né, ou sucessão de culturas, torna-se necessária a utilização de espécies com
com outras variedades de espécies na mesma área, no sistema agrícola. Bom, a conservação do solo. O que que é a conservação do solo? Ela é um conjunto de práticas agrícolas que buscam o manejo correto das terras, assim aumentando a sua fertilidade, acarretando também a redução no uso de fertilização química, elevando assim a qualidade da produtividade da área, reduzindo a erosão e também o esgotamento da área. Ela promove a infiltração da água, ela também aumenta o armazenamento do solo, ajuda na purificação da água e do ar e tem como sua principal função a de planejamento do uso das terras. Sendo assim, as áreas obtendo maior aproveitamento da água das chuvas, elas têm menos perda, né, de água e tendo uma maior produção. E a degradação do solo. A utilização dessas práticas conservacionistas é de fundamental importância no controle de perdas do solo. O que é essa degradação do solo? O nome mesmo já fala, né? A destruição do solo, a perda de qualidade do solo, que sendo juntado com várias práticas erradas, elas acarretam essa destruição do solo. Sendo divididas em a degradação do solo, ela é dividida em dois pontos, a degradação agrícola e a degradação biológica. O que seria essa degradação agrícola? Ela consiste no processo inicial em que o sistema apresenta a perda de produtividade econômica, com o desequilíbrio, ocasionado pela ausência de ações que têm como objetivo mantê-los no ponto ideal, contra o controle de ervas daninhas, fitopatógenos, pragas, acarretando assim uma menor produção. E a degradação biológica. Ela é um processo final onde há uma elevada queda na produtividade da biomassa vegetal, sendo provocada, assim, inicialmente pela degradação dos solos e é ocasionada por diferentes fatores que conduzem à perda de nutrientes e de matéria orgânica, aumentando, assim, a acidez e a compactação do solo, tornando, assim, os processos erosivos evidentes. O que é essa erosão? A erosão, ela é o principal processo que retira os nutrientes depositados no solo, conduzindo assim para a degradação biológica em poucos anos. E as perdas do solo e água pelos grãos são especialmente intensas nas condições de alta pluviosidade, sendo assim a erosão um dos principais, posso dizer, um principal método que faz perder muitos nutrientes da área, piorando a área. E quais os métodos para a conservação do solo? Existem diversos métodos para a conservação do solo, todos eles com o mesmo objetivo, que é o manejo correto das áreas, tendo assim o máximo aproveitamento de terra. Por primeiro aqui, como podemos ver na imagem, é o sistema de plantio direto, conhecido como SPD. Ele é o método mais conservacionista de trabalhar a terra, sempre buscando a melhoria na rentabilidade e também cultivando sequências simples de espécies para a formação de palhada e de culturas comerciais. Ele consiste na semeadura do solo, sem o revolvimento por máquinas como arado ou grades, e permitindo assim a retenção de umidade no solo através da palhada que vai ser implantada junto com o plantio e é de extrema importância para as culturas também, principalmente na época de seca. Também previne a erosão e descarta a necessidade de replantio, além da economia para o produtor. Temos também o consórcio de culturas, é uma técnica praticada há muitos anos, muitos séculos, principalmente por pequenos produtores, com a tentativa de ter o maior rendimento da terra e da planta, né, da cultura cultivada. Ela é caracterizada pela maximização do espaço mediante o cultivo. Vai ser cultivado, né, duas espécies numa mesma área. Não precisa ser plantadas ao mesmo tempo, né? Fazer o cultivo de um e já faz o plantio do outro. Pode ser plantados em períodos diferentes, mas também eles não vão ser prejudiciais um ao outro. Eles vão acabar ajudando, não vai ter a competição por água, sol, é, outros diversos fatores, por matéria orgânica. Isso vai acarretar uma maior renda final para o produtor, porque ele vai ter duas culturas ali na área. Temos também a adubação verde, que o próprio nome fala, consiste na utilização de plantas para elevar a qualidade física, química e biológica do solo, sendo feita assim uma incorporação das plantas cultivadas para adubação.
Então, todas as plantas que tiverem ali na área, que já foram cultivadas, que restam ali, elas vão ser revolvidas todas juntas ali na área para formar uma camada, como podemos ver ali na imagem, uma camada que vai se formar como um adubo, né? O adubo verde. Temos também a planta de cobertura, que ela representa um papel muito importante para o funcionamento do sistema de plantio direto. Essa prática ela mantém o solo coberto durante os períodos chuvosos, além de controlarem a erosão e evitando também a lixiviação, proporcionando assim uma eficiente proteção de matéria orgânica. E o cultivo dessas plantas de cobertura ela deve ser feito também nas entre-safras para melhor cobertura do solo por um maior período. Temos também o terraceamento, ele é baseado na construção de estruturas curvas de níveis no sentido transversal, declive do terreno, seguida de intervalos dimensionados, visando sempre o controle do escoamento superficial de chuva, e são denominados terraços. Como podemos ver na imagem, aqui são espécies que uns calombos feitos na, na área, né, para manter mais o escoamento superficial da água. As considerações finais foram que os métodos de conservação do solo são de extrema importância para obter um solo saudável propício para o plantio. De fato, os diferentes manejos adotados no cultivo podem interferir na produção final da cultura e devem ser avaliados diversos fatores para a escolha do melhor método de conservação do solo, como a qualidade física, química e biológica do solo e também se há necessidade do uso de adubação química, física ou calagem ali na área. Se ela possui uma boa cobertura de pastagem e qual o método de plantio vai ser utilizado nessa área. Todos tendo o objetivo de uma boa área com elevada produção e qualidade e como consequência, sim, uma maior renda final ao produtor. Aqui foram algumas das principais referências que eu utilizei para fazer o meu trabalho e eu agradeço a atenção de todos.